Lucas capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso número 7 e depois vamos refletir no que diz o texto. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? Isto que ele está falando é a destruição do templo de Jerusalém. Quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também: chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis, governadores, por causa do meu nome. E isto acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, no vosso coração, não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se. E os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém. Podem sentar, não fechem a Bíblia. Nesta noite, fomos surpreendidos com a notícia de que o Pentágono está desesperado. O Pentágono é o poder militar dos Estados Unidos.
Porque a China testou um míssil que deu a volta no planeta inteiro com uma ogiva nuclear para cair ali do lado deles. Claro que estava sem ogiva, mas foi um teste que mostrou que a China é capaz de mandar um míssil para qualquer lugar do planeta que ela queira, com precisão de milímetros. E os Estados Unidos não sabiam que eles estavam com esta tecnologia, que talvez nem os Estados Unidos tenham. Isso move as peças do tabuleiro do poder político mundial, de tal maneira que os Estados Unidos vão querer superar, não sei como, mas superar este poder. E nós vamos assistir novamente à escalada militar das grandes potências, porque nem China, nem Estados Unidos e nem Rússia querem ficar no segundo lugar. Todas elas desejam estar como cabeça do poder político hegemônico do mundo. Não há um dia sequer que o mundo esteja descansado de guerras e de batalhas. E nós vivemos um tempo tão difícil que parece que todos os dias há uma surpresa nova e uma bomba nova a estourar nas informações que recebemos. Jesus disse que, antecedendo a sua volta, todas estas coisas iriam acontecer. No texto que nós lemos, ele fala de dois eventos distintos. São dois eventos em tempos muito distantes. Ele começa falando sobre algo que iria acontecer 40 anos depois da sua pregação. Era a invasão de Jerusalém, quando esta cidade seria destruída pelo poder de Roma sob as mãos do marechal Tito. Jerusalém, que estava em pecado diante de Deus, que matara o Filho de Deus, o Messias de Israel, a luz dos gentios, e que quando o entregou, afirmou que o sangue deste justo caia sobre nós e sobre os nossos filhos, assistiria um banho de sangue e a destruição de todas as habitações, inclusive do templo. Por isso, quando fazem viagens para Israel, e falam, vamos em tal lugar que aconteceu isso, vamos em tal lugar que aconteceu aquilo, eu sou um cético. Eu sei que foi na região, mas especificamente no lugar é muito duvidoso, porque no ano 70 Tito arrasou com tudo que estava edificado ali, com os seus exércitos, matando as pessoas, matando as grávidas, matando os velhos, matando as crianças, e o que sobrou foi mandado embora de Jerusalém e foram habitar nas outras nações. Os judeus ficaram privados de uma terra durante 2000 anos. Eles eram apátridas nos lugares onde estavam, assim como os ciganos nas terras onde estão. São ciganos, mas não têm um território para dizer é nosso território. Os judeus a mesma coisa. Eu sou descendente de judeus por parte do meu pai, judeus portugueses, de forma que os judeus apenas voltaram para a sua terra em 1948 por um decreto da ONU que foi conduzido por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Por isso o Brasil é o primeiro que fala na ONU. Quando a reunião acontece, o Brasil é que tem a primeira palavra, porque foi nas mãos de um brasileiro que Israel teve aprovada a volta do seu território. E Jesus disse exatamente isso. Ele disse assim: vão levar vocês para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, ou seja, por quem não é judeu, até chegar o tempo. Que tempo? O tempo do fim.
Disse o Senhor Jesus Cristo que antecedendo a sua volta, muitos sinais aconteceriam. O primeiro deles foi exatamente a volta do povo judeu para Israel. E por causa desta volta é que nós vemos e assistimos os conflitos que acontecem em Israel o tempo todo na chamada faixa de Gaza. Sabe por quê? Porque enquanto Israel estava fora do seu território, o povo árabe foi morar lá. Algumas famílias foram morar lá, povo chamado palestino, e estavam lá por décadas e alguns até por mais de 100, 200 anos. Por um decreto da ONU, chega Israel e diz: saiam daqui porque agora essa terra é nossa de novo. E de repente todas aquelas pessoas alojadas no território viram-se sem propriedade, viram-se sem casas, viram que não tinham nada. E o que fizeram por eles? Fizeram os acampamentos na chamada faixa de Gaza. Mas eles lutaram para recobrar o território que lhes foi tirado por um decreto. E Israel disse: foi tirado por um decreto porque no passado Deus já nos deu essa terra. Então esse conflito que nós assistimos o tempo inteiro é por causa que eles foram desalojados da sua terra por um decreto, mas a terra era de Israel até o ano 70 da era cristã. Esse conflito vai se arrastar até a volta de Jesus. Aliás, esse conflito só será resolvido quando um homem, ou uma máquina, ou um sistema for tão poderoso que vai dar uma solução a esse conflito e vai dizer assim: eu trago paz para esta terra. Israel e palestinos não vão brigar mais. Então vão aclamar este homem como se fosse o Messias, mas na verdade este homem é o anticristo. E quando ele disser assim: já que vocês me aclamam o grande líder, então me adorem. Eles vão falar: adorá-lo? Não, nós adoramos a Deus. Então você não é o Messias. O Messias é aquele que nós rejeitamos. Yeshua, Manashia, Jesus Cristo é o Messias. Então esse anticristo vai dizer: então eu vou chamar todas as nações para acabar com vocês de uma vez. Então numa convocação deles, do anticristo, ele vai trazer todas aquelas nações para uma grande guerra no vale do Armagedon. E ele ali, conclamando os povos, Israel agora convertida a Jesus Cristo, onde vamos ter simbolicamente 144 mil judeus convertidos. Nós como igreja já não estaremos mais aqui, porque antes deste conflito chegar ao seu final, um evento fabuloso vai acontecer chamado arrebatamento. Nos Estados Unidos é o rapture, o rapto, grande rapto, a subida da igreja. Então, quando Israel convertido a Jesus estiver ali sitiado, Jesus chega nas nuvens do céu junto com a sua igreja e destrói o poder do anticristo. Mas em volta disto, muitos sinais vão acontecer. Esta pandemia é o princípio das dores. Ela pegou o mundo inteiro de calças curtas. E não adianta sermos negacionistas. Não podemos fechar os nossos olhos para uma praga. Como ela começou, nós suspeitamos. Nós sabemos como são as práticas alimentares orientais de alguns lugares. E há animais que transmitem doenças que, de outra forma, não estariam sobre nós. Nós sabemos também como a medicina genética está manipulando genes de espécies diferentes e misturando esses genes em laboratório. Já há notícias de seres humanos sendo misturados com genes de porcos para ver o que dá.
Então haviam uns programas antigos que era a mistura de gente com porco, gente com cavalo. No antigo Egito, na antiga Roma, havia lá aqueles animais que eram metade animal, metade ser humano, as sereias, aquelas coisas, tudo mitologia. Só que agora eles estão tentando fazer isso com o poder da ciência, invadindo uma área que não lhes pertence. Quando a gente vai comprar um alimento, está lá transgênero. Para o agronegócio é um excelente negócio, porque no lugar onde você apanhava uma colheita, você apanha 5 colheitas, porque ela produz muito mais, mas aquela semente é manipulada. Aquela planta não foi a que Deus criou. Aquela semente não nasce, é híbrida. É uma planta mexida. Animais, alguns frangos que a gente compra, são todos manipulados. O homem está mexendo onde não deveria. Ele está invadindo a área de Deus. E muitos desses vermes que provocam pandemias são experiências mal sucedidas nos laboratórios e que vazam. E um desses vazamentos pode ser um vazamento de laboratório, pode ser de alimentação errada. Aconteceu esta pandemia. E com os meios de transporte hoje, que são fáceis. Antigamente, para vir da Europa para cá, levava 6 meses no navio, quando o navio chegava. A nossa família, né, irmãos? Eu vi o navio que a nossa família veio, aqui para o Brasil. Ali, quando se morria no caminho, jogava no mar. Os banheiros dele, irmão, nem queira saber como era. Hoje eu saio daqui, esta hora, daqui 24 horas eu estou em Pequim, na China. É algo absurdo. Então os vermes, os vírus, as bactérias, eles circulam rapidamente sobre o mundo. Uma praga de um lugar pode se tornar uma praga mundial. Essa que nós estamos vivendo é um exemplo disso. Mas não só isso. Foi feito um filme há poucos anos atrás, onde havia um cometa que de repente surgiu no sistema. E aí a mídia dizendo: olha, vai ser lindo o espetáculo, um cometa com um rabo imenso, que vai passar. Nós nem conhecíamos esse cometa, ele não era nem do sistema solar. Ele vai passar por aqui, vai dar para a gente ver a olho nu, que legal, etc. De repente descobrem que esse cometa está todo esfacelado, com pedaços de blocos gigantescos, e esses blocos resolvem cair no planeta. E o mundo vai ser destruído por causa destes blocos. Bem, acabaram de fazer o filme. A NASA enviou foguetes supersônicos com a desculpa de dizer que estão fazendo alguns experimentos no meteoro que eles acharam. Acha que vão gastar bilhões para um único experimento? Não, há coisas que estão chegando. E agora avisaram que dentro de 10 anos, um cometa que tem mais de 10 vezes o tamanho de qualquer cometa vai passar por aqui e ser visto a olho nu. Exatamente o que aquele filme dizia. Obrigado, irmão, pela água. Eu me sinto aguado. Os sinais estão evidenciando coisas espantosas. Há poucos dias atrás, numa área, num território espanhol, as Ilhas Canárias, o vulcão explodiu e estava possibilitando uma tsunami, uma onda gigante por causa dos abalos sísmicos, e que poderia chegar ao nosso litoral. Esse é só um exemplo. Os gases emanados começaram um outro aqui na América Central, e assim o planeta está virando uma panela. Outro fenômeno acontecendo no nosso planeta é que embaixo da Terra, lá embaixo, é tudo líquido. É a lava incandescente. Só que essa lava tem muito ferro, e esse ferro gira de um determinado modo, de forma igual por todo o planeta. Por isso que nós temos Polo Norte e Polo Sul. O que está acontecendo? Uma grande anomalia, que a nossa região, até a Argentina e tal, está, o
o magma com ferro lá embaixo está parando de circular, está ficando uma pelota. E aí o que vai acontecer? Nosso GPS pode acabar, porque o GPS trabalha por causa dos pontos cardeais magnéticos do planeta. E se esse magnetismo acabar, Polo Norte e Polo Sul acabam também. Ou seja, nós estamos perplexos. Os cientistas lançaram um manifesto de que se os países não tomarem uma medida radical para acabar com o combustível fóssil, a temperatura vai aumentar a um ponto que não tem retorno, e nós vamos perder a Amazônia, nós vamos perder os rios, vamos perder as fontes, e o mundo será um grande deserto. Isso não é alguém falando, ou 10 pessoas falando, é toda a comunidade científica e todo mundo que sabe observar. Conversava ontem com o irmão Elcio. A temperatura está aumentando de forma desenfreada. Aqui, segundo o irmão Elcio, a temperatura 35, 37 era o máximo. Hoje 41, 42 é a média que está aparecendo, e amanhã será 45, 50. E está escrito que os homens seriam abrasados como fogo na terra. Porque o nosso planeta está à deriva do poder econômico, que por causa de lucros, não importa de derrubar as florestas, não importa de queimar as matas, não importa de tacar fogo no petróleo, apenas com o desejo do lucro. Essas máquinas potentes que nós temos estão bestializando a humanidade. Aqui, graças a Deus, parece que a coisa não está como está na minha cidade. Nós andamos pela rua, todo mundo parece zumbi, olhando para um aparelho celular. As pessoas estão almoçando, estão jantando, estão no culto, estão todas ali olhando para o visor. Não viram nem para a direita nem para a esquerda, estão todas ali como hipnotizadas por um poder. E a radiação que vão recebendo e as informações que vão recebendo também pervertem a sua natureza. A Bíblia diz que pais e filhos teriam agressões, filhos matariam pais. E o que nós vemos mais nas notícias, nos telejornais e nas informações que recebemos? São filhos matando pais, ou pais que não têm piedade dos seus pequeninos, matam os seus rebentos. Ontem eu estava derretendo de dor por causa da minha Mariazinha, e tem pais que batem nos seus filhos até matá-los, ou jogam no meio do mato, ou tacam no rio, e virou banalidade. Tempos difíceis, mas também diz que seriam tempos difíceis para a igreja, porque o verdadeiro evangelho iria entrar em declínio. Houve um tempo na década de 50 que os grandes apologistas diziam que haveria um grande reavivamento antes da volta de Jesus. O povo seria cheio do Espírito Santo. Aí veio lá o Asaf Borba com o seu life, e dizendo: e acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre... o Senhor está derramando um grande avivamento, etc. Graças a Deus por grandes reavivamentos, mas a Bíblia diz que é exatamente o contrário que vai acontecer prestes à volta do Senhor. Jesus disse assim: quando o Filho do Homem vier, ele encontrará porventura fé na terra? A resposta: não. E por se acelerar a violência e a maldade, o amor de muitos esfriará. E o que nós temos visto é que os nossos púlpitos hoje pregam de tudo, pregam política, seja de esquerda ou de direita, pregam autoajuda, pregam a massagem no ego, para que as pessoas saiam daqui turbinadas para vencer na vida. Pregam comércio com Deus: se eu te der 10, o Senhor me dá 100, se eu te der 100, o Senhor me dá 1000. Mas não pregam para as pessoas que elas são pecadoras,
que Cristo morreu na cruz para salvá-las e que elas precisam se arrepender e mudar de vida. Não pregam isto. E quem pregar não tem mais espaço na igreja. Estamos vendo os cultos se tornarem grandes espetáculos midiáticos. Pintam as igrejas de preto para ficar melhor na câmera. Colocam fumaça para dar efeito. Os pastores estão se vestindo com roupas apertadas para ficarem mais sexys, mais sensuais. E sempre com roupas de marca, exibindo uma etiqueta da qual ele vai ganhar a propaganda que está fazendo. O diabo está seduzindo a nossa humanidade, dizendo assim: olha, andar esfarrapado é moda. Então as pessoas estão comprando calças rasgadas, achando que estão fazendo uma grande coisa. No meu tempo, calça rasgada virava bermuda, ou então pano de chão. Hoje, com quanto maior rasgo, mais cara é. E as pessoas andam esfarrapadas, que dá para ver até as veias da perna delas. E elas acham que estão na moda. O diabo conseguiu seduzir, dizendo assim: é lindo ser esfarrapado. E as pessoas acham que estão fazendo uma grande coisa. Para ficar com os dentes brancos, as pessoas estão cavocando os dentes bons, destruindo os dentes que Deus lhe deu, para colar uma placa, para fingir que eles são brancos. É tão branco que até brilha. Se acabar a força, o dente clareia à noite. Daqui a pouco vou inventar dentes de neon, para todo mundo ver que virou uma lâmpada. Tempos difíceis. Tempo em que a igreja escandaliza o mundo. A outra lá, pastora, o que a Bíblia diz que não existe. Pastora, tanto 50 filhos, casa com um, chama de marido, depois mata o marido junto com os outros filhos, e depois diz: o Senhor é comigo. Aonde nós estamos, minha gente? Tempos em que a igreja está causando vergonha. Você vai comprar em algum lugar, tá bom, qual a sua religião? Sou evangélico. Não vendo para evangélico, só se pagar à vista e adiantado. Mas por quê? Porque a maioria dos evangélicos aqui é devedor. E ainda se eu for cobrar, fala assim: o senhor vai pesar a mão em você. Aberração completa. Mas Jesus disse que estas coisas iriam acontecer. O meu irmão possui uma casa na Ilha Comprida. Ilha Comprida fica no litoral sul de São Paulo, depois de Peruíbe e antes de Cananéia. Havia um bairro lá na ilha, a ponta da praia. Muitas pessoas construíram casas de veraneio ali. Alguns anos atrás, o mar não pediu licença, entrou, levou as casas embora e disse: agora isso aqui é mar. Acabou o bairro. E ano após ano aquela água está subindo, subindo, subindo. Já ouvimos notícias de que se o mar aumentar, se a temperatura aumentar mais meio grau, a cidade do Recife simplesmente Olinda então desaparecerão do mapa. Serão submersas. O que aconteceu aqui com a usina do Salto de Havaiandava vai ser algo que vai acontecer em toda a zona litorânea do Brasil. E os homens estão perplexos, amedrontados. O que será que vai acontecer? Fenômenos impressionantes. Estas tempestades de areia no estado de São Paulo, no estado de Goiás, no estado do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Quem é antigo diz: nunca vi isso aqui. Estou certo ou estou errado? Nunca vi isso, nunca vi falar um negócio desse jeito, dessa monta. Isso a gente via na Arábia, quando dava tempestade perto do deserto do Saara, etc. Tornado. Eu aprendi que no Brasil não tinha nem vulcão, nem terremoto, nem tornado. Só está faltando vulcão. O resto já tem tudo, não é? Tudo. A água está secando.
As nossas minas d'água estão sumindo. Graças a Deus por pessoas como um cientista ali em Santa Rita de Extrema, na divisa de Minas Gerais com São Paulo, que ele está reflorestando os lugares onde antigamente havia minas, e por incrível que pareça, o fato de reflorestar faz a água voltar. Ela encontra o caminho de novo e ela vem, mas a maioria dos mananciais está simplesmente sumindo. O lençol freático está secando. Quanto mais poços artesianos são feitos e a água vazando lá de baixo, e embaixo vai ficando oco, e daqui a pouco sucede tudo e cai tudo e não temos mais água. A briga do mundo hoje é pela água, porque há muitos países que não têm água, tem que importar a água. E o Brasil é o manancial de água, é o maior país com águas doces do mundo, e não tem valorizado a boa água que Deus lhe deu. Mas são sinais da volta do Senhor. Tempo em que a estrutura familiar iria se destruir, assim como foi nos dias de Noé, assim há de ser também na vinda do Filho do Homem. Porque casavam, faziam festa de casamento, festejavam, sabendo que alguém estava profetizando que viria a destruição, nem ligavam, não estavam nem aí. Os irmãos pensam que dos púlpitos de nossas igrejas se ouve hoje falar de inferno? Isso não atrai. Para de falar de inferno, que você assusta as pessoas. Falar de pecado, que pecado agride a santidade de Deus, pare de falar sobre isso, que se afasta pessoas que dizimam alto. Você pregar sobre a vida eterna não atrai pessoas, que as pessoas não estão procurando o além, as pessoas querem ser felizes no aquém, elas querem uma solução para ficarem ricas. O que Deus pode fazer por mim? Como se Deus fosse um garçom que vem à minha mesa me servir das coisas que eu quero, e eu uso Deus na medida da minha necessidade. Tempos do fim. Tempos do fim. Pelo contrário, ao invés de termos um reavivamento, a impressão que nós temos é que o Espírito Santo, aos poucos, vem se recolhendo. Esses batistérios, tem batistério aqui? Tem, eu apontei, vai que não tem, né? O batistério da maioria das igrejas está criando um mofo. Há muitas igrejas que há mais de 5 anos não tem batismo. Porque hoje você não precisa se converter, basta você aderir. Eu vou aderir a isso. Você tem um projeto bonito, eu vou te apoiar, eu vou me associar ao seu projeto. Não há mais conversão. E quando tem um batismo, ao invés de batizarem pessoas que estão nascendo de novo e se tornando crentes, eles transformam os batismos em show midiático. Ao invés de batizar solenemente, vão lá para as pessoas pular, batizando, legal, vai fundo, como se fosse um show. E quem está fazendo isso são os pastores. Nós estamos vendo os sinais da volta do Senhor. As nossas crianças e os nossos lares não têm mais culto doméstico. O culto doméstico era a fortaleza da igreja, porque enquanto a igreja tem 2 ou 3 encontros por semana com os seus membros, nos lares as famílias se reuniam com a Bíblia aberta, com o cantor cristão aberto, louvando ao Senhor e ensinando a lei de Deus. Hoje são raros os lares que celebram um culto em casa. Você pergunta, não, eu oro sozinho, eu leio a Bíblia sozinho, mas assistem filmes juntos, jogam dominó e baralho juntos, fazem churrasco juntos, vão passear juntos, fazem planos, propostas, aulas, militâncias políticas juntos, mas não celebram culto juntos. Já tem vergonha.
Não tem cara de orar junto lá em casa, a gente cantar junto da vergonha. Vergonha dá de agredirmos a santidade de Deus. Mas Jesus disse que naqueles dias 2 estariam no campo. Um seria levado, o outro seria deixado. 2 estariam no moinho. Um seria levado, o outro seria deixado. 2 estariam na cama. Um seria levado, o outro seria deixado. Levado para onde? Para o encontro com Jesus. Ficou aonde? Neste mundo tenebroso, que vai passar por uma grande tribulação. Neste dito de Jesus, nós podemos dizer que 50% dos cristãos nominais vão ficar. Porque eram nominalmente cristãos, mas no coração a sua fé não era genuína. E diante do mundo, nós podemos dizer que só 25% vão produzir frutos para serem identificados como cristãos. E aonde está essa base? Na parábola do semeador. Jesus disse que o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu aonde? Aonde caiu? Na estrada. E a outra? Nas pedras. E a outra? No espinheiro. E a outra? Na boa terra. Primeira pergunta. Jesus falou para o semeador: ô semeador, não gaste semente à toa, gaste todas as sementes e vá na boa terra. Ele disse isso? Não, ele mandou semear. Não importa se você semeia na estrada, se você semeia nas pedras, se você semeia no espinho ou na terra boa. O seu papel, semeador, é semear a palavra. As igrejas antigamente semeavam a palavra, faziam séries de conferências, faziam cultos ao ar livre, distribuíam folhetos, faziam programas no rádio, publicavam artigos no jornal, faziam visitas anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Hoje as igrejas fazem festa, bazar, celebrações, louvor, mas dificilmente você ouve dizer: vamos fazer uma conferência evangelística, vamos fazer um culto evangelístico, vamos fazer uma mobilização para cobrir a cidade toda do evangelho com literatura, vamos proclamar a salvação. Em geral, isso é página virada na história das igrejas. Se tiver mídia, a gente até faz, mas se não tiver, não compensa, porque não dá curtida, não dá retorno financeiro. Nós estamos num tempo em que as pessoas mercadejam a palavra de Deus, e Paulo diz: não somos como tantos que mercadejam a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um produto para ser vendido. Então, Jesus disse que o semeador semeou, mas a semente que caiu na estrada não vingou, porque veio o maligno e ele tomou. A semente que nasceu no pedregal foi daquele tipo de pouca duração. Aceitou a palavra, foi maravilhoso, etc. Ficou 1 ou 2 semanas e depois desapareceu, nunca mais apareceu. A raiz não teve lugar para se estruturar. O que nasceu no meio do espinheiro é aquele que sempre fica recalcitrante. Não, um dia eu faço. Não, o mundo está muito me pressionando, a tentação é muito grande, e ele nunca dá um passo. Mas quando a semente encontra um coração quebrantado e contrito, ali é a boa terra onde a semente cai, germina, cresce e produz fruto. Esses 25% são os salvos do Senhor. E Deus deseja que eu, você, todos nós, sejamos desse tipo. Quando eu olho para os meus pequenos, eu não sei se eles vão viver, vão ter a oportunidade de fazer a faculdade, se vão ter a oportunidade de exercer as suas profissões, de construir os seus lares e de ter os seus filhos. Aliás, esta é uma outra coisa: os nossos casais cristãos, num fenômeno global, não querem mais ter filhos, enquanto os muçulmanos fazem questão de povoar o mundo com muçulmaninhos.
E eles têm 6, 7, 8 filhos, enquanto nós temos um, quando muito, 1,5. Quando na verdade nós não temos mais nem o crescimento vegetativo das igrejas. O que é o crescimento vegetativo? Os nossos filhos se tornam crentes e continuam na igreja. Não, a maioria dos filhos vão embora da igreja também. Estamos vivendo como uma comunidade idosa dentro da igreja e não estamos assistindo uma segunda geração. Sinais da volta do Senhor. Jesus quer preparar o seu povo para subir, mas antes disso, Ele quer que o seu povo seja santo, consagrado e semeador da santa palavra. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O nosso reino não tem partido. O nosso reino é dos céus. E nós devemos ser luz do mundo e sal da terra. A nossa fala não agrada nem a gregos, nem a troianos, nem aos judeus e nem aos gentios, mas a nossa fala pode salvar a vida das pessoas, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E nós devemos extravasar esse Evangelho com as atitudes, com as palavras, com o testemunho do nosso lar, da nossa família e do nosso coração. De forma, irmãos, que os sinais da volta do Senhor estão evidentes. Há 3 ou 4 anos atrás, na Europa, eu não sei se os irmãos assistiram, eles fizeram um túnel. Eu creio que entre a França e a Inglaterra, não me falha a memória se são esses 2 países. E os principais líderes da Europa estavam lá para ver o fim da perfuração. E ali eles celebraram um culto a Satanás. Declaradamente. Celebraram os deuses. Alguém chegou a ver essa celebração? Depois eu consigo o link para vocês assistirem. É tenebroso. É tenebroso. Eles adoram entidades malignas. Estava lá a primeira-ministra da Alemanha, o presidente da França, o primeiro-ministro, acho que da Inglaterra também. Estava uma meia dúzia, o da Itália também estava lá. E você vê como que eles aceitaram uma coisa dessa? Eles fazem parte. O mundo faz parte de um sistema que odeia Jesus. Você nas redes sociais pode falar palavrão à vontade, mas não tem que falar de Jesus. Eles cortam você. Jesus não é bem-vindo nas escolas. Nas escolas você pode falar o que quiser, ensinar o que quiser, mas não venha ensinar a palavra de Deus, que isso não é bem-vindo. Não venha falar que família é a família nuclear que Deus inventou, homem, mulher e os filhos. Não, pode ser qualquer coisa. Porque se você pregar só homem, mulher e os filhos, você está sendo preconceituoso. Agora tudo é preconceito. Tudo é preconceito. O politicamente correto está entrando nas igrejas. E nós precisamos abrir os olhos e dizer: não, a volta do Senhor está próxima. Precisamos estar preparados, porque o dia do Senhor vai chegar e não vai avisar, não vai mandar um WhatsApp para nós dizendo: ó, estou chegando. Não vai estar no link de notícias dizendo: ó, está vindo lá, já apareceu o sinal. Não vai mandar uma telemensagem mental para você, não vai ter nada disso. Jesus disse assim: quando não estiverdes apercebidos, o Senhor voltará. Ele ainda chega a dizer o seguinte: se o pai de família soubesse que horas que o ladrão viria, então ele vigiaria. Mas ele tem que vigiar o tempo todo, porque ele não sabe a hora que o ladrão vem. Então Jesus disse assim: vigiem também, porque na hora que vocês não estiverem apercebidos, o Senhor virá. Amém. Agora, se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, eu posso tentar responder ou dizer que não sei. Alguém teria alguma questão para levantar sobre esse assunto da volta do Senhor? Pode falar.
Mas um por vez, senão eu não entendo a pergunta. Diga, irmã Ednei. Dúvida, na verdade, o interesse é subir. É subir. Não quero saber o que vai acontecer. Mas como a gente tem os parentes, a gente preocupado, vão ficar aqui. Se os parentes vão ficar? Não, quem se converteu, quem não tem Quem não, veja só, até com a sua pergunta eu vou dizer assim: a senhora pode perder a sua salvação? Vamos supor, a senhora é salva, a senhora pecou, perdeu a salvação, vem o arrebatamento, a senhora fica. A senhora pode perder a salvação? Minha resposta: não. Por quê? Vamos imaginar um grão de feijão que a senhora pôs ali no algodão com água. 3 dias depois, o que acontece com esse grão de feijão? Ele nasce. Aí ele olha assim o mundo e fala: não gostei. Aí ele pode voltar a virar um grão de feijão? Depois de ter nascido? Não, porque ele passou por uma metamorfose. A salvação é uma metamorfose. Diz a Bíblia que somos gerados por uma semente incorruptível. Só que o feijão que nasce não é mais feijão. Ele é uma planta. Ele não tem mais as características do feijão. Ele é uma planta. O pecador que se converte não vive mais na prática do pecado, porque ele não é mais o pecador perdido. Ele agora é um renascido do Senhor. João diz: aquele que é nascido de Deus não vive a pecar. Quem vive a pecar não o viu e nem o conheceu. E ele fala: e se eu pecar? Ele mesmo responde em 1 João capítulo 2, versos 1 e 2: filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se pecarmos, o que diz? Temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, como do mundo inteiro. O que significa? Que o crente não peca por opção. Ele peca por tentação, onde ele escorre. A senhora cai porque quer cair? Fala assim: eu estou com uma vontade de tomar um tombo. Tombo voluntário. Se a senhora está no uso da sua inteligência, a senhora não vai fazer isso. Assim também o crente não cai em pecado. Fala: deixa eu ver o cardápio de pecadorias. Não tem de calorias, né? Tem de pecado, eu tive um pecadinho bem fraco para eu não engordar nos meus pecados. Hoje eu não pecado, não existe isso. Mas de repente a senhora numa discussão com alguém, ofende a pessoa, daqui a pouco o Espírito Santo vem e fala assim: você pecou. E na mesma hora a senhora tem que falar: Senhor, perdoa o meu pecado. A senhora anda em comunhão. Então salvação não se perde. E aquela pessoa que não dá fruto de vida cristã, perdeu a salvação? Não. Se ela não dá fruto, porque ela não nasceu de novo. Ela acha que está salva, que ela está na igreja, se veste de crente, às vezes fala como crente, tem parente crente, canta em coral de crente, toca hino de crente, mas ela não é crente. E essas coisas só 2 pessoas sabem: Deus e ela. E como que a gente sabe? João Batista mesmo nos disse: pelos frutos os conhecereis. Então naquele dia, irmão, muitas igrejas terão membros que vão desaparecer, mas muitas igrejas terão membros que vão ficar, e muitas igrejas terão pastores que vão desaparecer, mas outras vão ter pastores que vão ficar, porque ele pensava que era, mas não era. E aí vai continuar como hoje? Não. Quando o arrebatamento acontecer, a porta da graça se fechou. Então, agora a salvação não é mais assim: arrependa-se dos seus pecados, receba Jesus como Salvador, está tudo certo. Não. Agora é o seguinte: é proibido ser cristão, e se for cristão será fuzilado, será morto. Não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada, porque o código de barras que você tem, e nós estamos caminhando para isso, estão colocando chips na mão, colocando chip na testa. Se eles cortarem o seu benefício, a senhora pode pôr a mão para pagar o caixa lá no supermercado, não tem dinheiro, a senhora não vai comprar, a
senhora não vai vender, a senhora vai ser um paria na sociedade, porque os documentos dizem o seguinte: se ele aparecer aqui e o documento dele não bater aqui com a liberação, ele vai ser preso, vai ser morto. Então, quem é cristão não vai ter espaço, porque no período em que antecede a volta definitiva do Senhor, entre o arrebatamento e a volta definitiva do Senhor, é o tempo que Deus vai trabalhar com Israel. Não é mais o tempo dos gentios. O tempo dos gentios, quer dizer, das gentes, acabou. A porta da graça se fechou. Então, há jeito de se salvar na grande tribulação, como eu disse, martirizado. Não vamos ter mais, agora vamos pregar. Acabou, meu filho. O que você não fez enquanto a graça estava franqueada a porta, agora está franqueado. Mas quando Jesus voltar, acabou. Quando Jesus arrebatar a sua igreja, acabou. A Bíblia vai ser um livro selado. As pessoas vão ler e falar: não estou entendendo. Você pode explicar para mim? Aí o outro vai ver: também não estou entendendo. Então não vão conseguir. Os homens vão andar de um lado para o outro com sede da palavra de Deus. Não sede de água, nem fome de comida, mas sede de ouvir a palavra de Deus. Essa sede já está acontecendo. Porque para onde se vão, de cada 10 igrejas, 7 o que eles têm para oferecer é a mesma coisa que a autoajuda tem. O verdadeiro evangelho está faltando. Então, na grande tribulação, ninguém deve falar assim: ah, eu vou pecar bastante e na grande tribulação eu viro um mártir. Não vai nessa onda, não. Esse não é o caminho. O caminho é: estou pronto, Senhor. Quando se fizer a chamada, aleluia. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, na verdade a gente já é aquela preocupação. Eu sei que eu não vou ter mais preocupação. Ah, não. Não vou ter mais. A gente tem antes, né? Sim. Essa preocupação com os que vão ficar. Por isso a sua oração hoje é para que os que vão ficar não fiquem, que tenham um encontro com o Senhor hoje, que a senhora regue o seu travesseiro com as lágrimas de quem ama, falando: Senhor, converte o meu parente que ainda não recebeu Jesus como Salvador. Eu tive um privilégio, irmão. Pastor Timofei pregou o Evangelho para mim, eu me converti, e eu disse: eu não vou descansar enquanto, pela graça de Deus, eu não ver o meu pai convertido, a minha mãe convertida, o meu irmão convertido, e quase que o papagaio convertido também. E eu tive a felicidade de 1 ano e meio ver o meu pai, o meu irmão e a minha mãe convertidos. Aleluia. Então, se você tem um familiar que não é convertido, ou se parece, mas o fruto não é, não sossegue. Vá na porta do céu e fala: Senhor, não vou parar de bater. Senhor, converte o meu filho, converte a minha filha, converte a minha mãe, converte o meu pai. Eu não te deixarei, Senhor, enquanto o Senhor não atender a minha oração. E Deus ama esse tipo de oração. Deus ama. Não significa que a minha oração vai obrigar Deus a fazer aquilo, porque com uma outra doutrina nós também vamos entender que a fé não é de todos. Porque de uma forma que nós não entendemos, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Nós somos predestinados do Senhor. Agora, essa predestinação não significa uma imposição dos céus. Deus sabe por que fez. A minha mãe não teve o privilégio de ver as suas irmãs convertidas a Jesus. A minha mãe, de família italiana, totalmente romanista. Quando eu me converti, minha mãe, meu irmão, meu pai, eu e minha mãe fomos visitar a minha tia, irmã dela, e a minha avó, que era viva. Fomos lá e começamos a partilhar o Evangelho. A minha avó e a minha tia me puseram para fora de casa, eu e a minha mãe. E a minha mãe, enquanto viva, todo dia ela ligava para uma das irmãs, conversava, proseava, e daqui a pouco falava: você precisa aceitar Jesus como Salvador, você precisa entregar sua vida para Jesus. Minha mãe fez, ela semeou. Agora, ela não escolheu no coração das irmãs dela se seria terra boa, se seria espinheiro, se seria pedra, se seria beira de estrada. O que ela fez foi testemunhar.
Então o que nós devemos fazer é a mesma coisa: testemunhar e orar. Agora o resto é Deus e a pessoa, né? Outra pergunta, que tinha mais mão que levantou, né? Foi a sua e teve outra. Não? Tem. Oi, pastor Fábio. Eu veio no seminário, sobre o estado intermediário. Sei. Como que acontece, né? O estado intermediário? Certo. Os adventistas do sétimo dia, que tem muita música e muitas delas perigosas, propagam uma antiga doutrina que é do sono da alma. Ou seja, quando você morre, você fica dormindo na sepultura. Você só vai acordar no dia em que a última trombeta tocar. Então você vai ressuscitar, e aí você volta à consciência e vai ter um encontro com o Senhor nos ares. E isso casa com o que Jesus falou assim: Lázaro não morreu, Lázaro está dormindo. Ou a menina que estava morta, não, ela dorme. Então eles juntam essas coisas e dizem: quando a gente morre, a gente dorme. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque quem dorme é o corpo. Há algo dentro de nós que dá para a gente comparar com o nosso celular. Quantos aqui tem celular? Levanta a mão. Praticamente dizer assim: todo mundo tem celular. Quantos já quebraram o seu aparelho de celular? Levanta a mão. Também todo mundo. Mas aí, agora, tudo que o seu celular tem, você guarda na nuvem, ou guarda no chip. Quando ele quebra, você tira o chip, e já está na nuvem também, compra o celular novo, põe a senha, e a alma do seu celular, ela volta para o celular. É como se você tivesse um celular antigo, mas agora perfeitinho, funcionando. Quando a gente morre, o nosso corpo é o celular velho, vai para o cemitério, vira poeira. Mas o seu chip, a sua essência, a sua alma, a sua pessoa, estão aqui. Ela não morre. Então, quando a gente morre, o corpo dorme, mas a alma está acordada. Aonde está a base bíblica disso? São várias. Vou citar duas para o irmão. Primeiro, Jesus está morrendo na cruz ao lado de dois ladrões. Não tem o bom ladrão e o mau ladrão, eram ladrões. Mas tem um ladrão não arrependido e um ladrão arrependido. O ladrão não arrependido diz assim: ai, desce daí, se você tem algum poder, e vem e salva a gente. O ladrão arrependido dá uma bronca no ladrão não arrependido, diz: olha, fica quieto, você está aí e eu também, porque a gente merece. Mas ele não mereceu. E aí ele olha para Jesus e diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele tinha uma visão escatológica do reino de Deus. Quer dizer, o reino não está aqui, ainda vai vir, o Senhor ainda vai reinar. Então, quando o Senhor reinar, lembra desse pobre ladrão que morreu do seu lado. Jesus poderia dizer, como os adventistas querem, na sua versão errada: na verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Já ouviram esse versículo desse jeito? Na verdade te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. Mentira. O grego não diz isso. Jesus disse assim: amém e amém, assim seja. Ou na verdade, hoje mesmo, neste dia, você e eu estaremos no paraíso. Ora, se ele ia morrer e dormir, como é que ele ia estar no paraíso acordado? Porque quem dormiu foi o corpo, a pessoa não dormiu. Então, quando eu fecho os meus olhos para esse mundo, eu abro os meus olhos do outro lado, ou na presença de Deus, ou longe da presença de Deus. Outro exemplo, na revelação do rico e do Lázaro. Aquilo não é uma parábola, aquilo é uma revelação, é uma fresta
que Deus abriu do além para a gente ver o que existe lá. Havia um rico que não tinha temor de Deus, e havia um pobre que comia as migalhas na beira da mesa do rico. Os dois morreram e não ficaram dormindo. O rico morreu e desceu de tobogã para os quintos dos infernos. O Lázaro morreu e foi acompanhado, ele teve até companhia para subir aos céus, num lugar chamado Seio de Abraão, que na linguagem judaica é o céu, ou o paraíso. E diz a Bíblia que enxergou Lázaro lá no lugar bom, enquanto ele estava numa fogueira, porque sentia que queimava, então ele tinha um corpo que sentia queimaduras. E ele disse assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda o Lázaro molhar a minha língua com a ponta do dedo dele. Então ele tinha voz, ele tinha boca, e o Lázaro tinha dedo, e lá tinha água. Então não é uma fumacinha, é um lugar real. E Abraão diz assim: não dá, porque é um abismo tão grande entre vocês e nós, que quem está aqui não pode passar para aí, quem está aí não pode passar para cá. E aí o rico fala assim: então manda ele descer, para ele falar com os meus pais e meus irmãos, para eles se corrigirem, para não virem para cá num lugar tão ruim. Então Abraão diz assim: não, eles têm Moisés e os profetas, quer dizer, eles têm a Bíblia, ouçam a Bíblia, não precisa de um morto ressuscitar, vir à vida para avisar alguma coisa sobre o que há depois da morte. Então conclui-se que morreu, acordou, ou acordou do lado do Senhor no paraíso, ou acordou num lugar de fogo ardente, longe de Deus e longe de qualquer consolação. Terceira base bíblica, vamos para Apocalipse. Creio que é Apocalipse capítulo 6, deixa eu ver se é isso. Isso, Apocalipse capítulo 6, de 9 a 11. O quinto selo. Estamos no tempo do fim. Vamos ver o que está escrito aí. Apocalipse capítulo 6, de 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar o quê? Então ele viu almas. Vi as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Eram mártires, pessoas que morreram pela fé, muito comum nos dias em que João estava escrevendo, e que será comum também na grande tribulação, e que foi comum na história de todo o Evangelho ao longo da história da igreja cristã. Verso 10. Estas almas clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estavam pedindo justiça, pedindo que as pessoas que fizeram aquele mal com elas fossem punidas, pedindo justiça. O que o Senhor diz? Olha lá, verso 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ou seja, fiquem nesse lugar bom, que é o mesmo onde Jesus esteve com o ladrão convertido, que é o mesmo onde Abraão esteve com Lázaro. Fique nesse lugar bom até que se complete o número dos mártires que vão morrer. Então a justiça virá e será feita. Então, concluindo, pastor Fábio, a questão do chamado estado intermediário. O estado intermediário é o tempo em que o crente vai passar da sua morte até o dia da sua ressurreição. É um estado intermediário, porém definitivo. Ou seja, se eu morrer salvo, eu acordo no paraíso. Depois o que vai acontecer? No dia marcado por Deus,
Jesus vai nos juntar lá no céu e vai nos fazer, isso é com Ele, não é comigo, eu não sei o processo, Ele que conhece, vai fazer com que estas almas corpóreas que já existem lá, entrem na terra e se completem como corpo, porque o ser humano é feito do pó da terra. Então nós, sem o corpo, nós não somos seres humanos completos. Mesmo que tenhamos aqueles corpos celestiais, nós precisamos ter um corpo da terra, igual ao de Jesus. Então nós vamos ir e vamos ressuscitar. E nesta ressurreição vamos nos encontrar com o Senhor completos. E os nossos corpos, agora definitivos, serão incorruptíveis. Quem é velhão de 100, 150, 200 vai voltar para 30. Quem morreu criancinha de 5, 6, 7, 2 anos ou abortado, coisas do tipo, vai para 30 também, porque diz a Bíblia, assim como Ele é, nós também seremos, e Ele é a medida da estatura da plenitude de Deus. Então nós vamos ser semelhantes ao Filho de Deus. Então aí estaremos completos, seremos chamados de a igreja triunfante, junto com Jesus, que aí então juntos com Ele vem, acaba com a raça do anticristo e estabelece o seu reino milenar na terra. Então é isso que vai acontecer em suma: morro, vou para o paraíso, ressuscito e vivo para sempre com o Senhor. Não sei se deu para esclarecer, pastor? Obrigado. Diga, irmã. Mas faz parte. E quando, por exemplo, o ímpio, como o senhor falou, vai morrer e já vai para o sofrimento. Vai também intermediário. Aí tem um versículo que fala que todos havemos de comparecer, aí ele já está em sofrimento, vai comparecer diante do tribunal. Isso. Então, o que vai. Nós falamos do que acontece com o salvo, né? Morri, fui para o paraíso, voltei, ressuscitei, estou para sempre com o Senhor. Agora, nesse voltei, ressuscitei, esse período é o chamado período da grande tribulação. Cronologicamente, ele é composto de 7 anos. Nestes 7 anos, aqui na terra, as coisas vão acontecer em 2 grandes blocos. Um bloco será em que o mundo vai prosperar nas mãos do anticristo. O anticristo vai dar solução para o problema da agricultura, para o problema climático, para o conflito de Israel. Ele vai ganhar fama e poder para chegar e declarar para Israel: eu sou o Messias. Mas como Israel não vai aceitar, então dos 3 anos e meio para frente será a desgraceira completa. E nós que já ressuscitamos, porque no dia do arrebatamento a gente se junta com quem está vivo e arrebatado, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, na sequência, vamos nos encontrar com Jesus nos ares. Esse nos encontrar com Jesus nos ares, para Ele voltar, leva 7 anos. O que vai acontecer nesses 7 anos? 2 coisas. Primeiro, o tribunal de Cristo. Cada crente vai prestar contas da vida que levou diante de Deus, mas não é para ser condenado, é para ser galardoado. Então, é como o próprio apóstolo Paulo explica em 1 Coríntios: se aquilo que alguém construiu foi madeira, feno, palha, pedras preciosas, ouro, etc., o fogo é que vai demonstrar. Se a obra que alguém fizer permanecer, vai ganhar galardão. Se a obra que alguém fizer não prestou para nada, vai sofrer detrimento, ou seja, vai chegar no céu cheirando churrasquinho. Ele só vai para o céu por graça de Deus, porque se dependesse dele, para os quintos infernos também. Porque pecador que foi, não andou como Deus queria, e aconteceu assim. Agora, e para o ímpio? O ímpio morreu. Onde ele vai? Vai para o inferno. Não é um lago de fogo e enxofre, porque a gente pensa que o inferno é definitivo. Não, o inferno é como se fosse o paraíso. Paraíso é temporário,
A Nova Jerusalém é eterna. O inferno é temporário. O lago de fogo e enxofre é para sempre. Então ele vai para o inferno, e quando chegar o fim da grande tribulação, o império de Jesus sobre a terra, e a última grande guerra, que vai ser a guerra de Gog e Magog no fim do milênio, então quando Deus destruir esse planeta todo, o inferno vai dar os seus mortos, o mar vai dar os seus mortos, o ar vai dar os seus mortos, e aqueles homens que não tinham ressuscitado porque não eram salvos, vão se apresentar diante do grande trono branco, e ali serão julgados conforme as suas obras. Ué, mas não estão perdidos? Estão. Mas por que vai ser julgado segundo as suas obras? Porque Deus é justo. Então vão ter mais castigo, ou vão ter menos castigo. Assim como no céu vai haver mais galardão, ou vai haver menos galardão, mas com muito galardão ou pouco galardão, céu é céu, e inferno também é inferno, com mais castigo ou com menos castigo. O inferno nunca será um céu, e o céu nunca será um inferno. É distinta a diferença. Agora, como isso vai se suceder, a Bíblia não diz, mas ela diz que Deus é justo. Então, isso é que vai acontecer no meio dos ímpios. Aí, depois que as pessoas forem julgadas, por exemplo, no céu, depois do nosso tribunal de Cristo, e a gente reina com Jesus e acaba o mundo, nós vamos entrar na Nova Jerusalém, que é a nossa eternidade. O lugar mais lindo que o olho não viu, a mente não, o ouvido não ouviu, nem passou pelo coração do homem. É lá. Há um país além do grande rio, cheio de flores e prazer sem par. É preparado as almas resgatadas. Ali não há nem pranto, nem mais dor. Oh, que maravilha! Mas, para o ímpio, terminou o juízo. Diz a Bíblia que o inferno foi lançado no lago de fogo, a morte foi lançada no lago de fogo, e ali eles vão sofrer eternamente. A senhora sabe que essa doutrina já não é mais pregada nos nossos púlpitos, na maioria deles. Há pastores nossos no estado de São Paulo muito famosos que pregam que não existe inferno e que Lúcifer vai estar sentado ao lado de Jesus. Mais um sinal da volta do Senhor, que isso que está aqui já não agrada mais. Mas nós ainda nos mantemos firmes no que está escrito aqui, e não no que os novos teólogos estão pregando. Há um teólogo muito amado pelos estudantes de teologia, que não me entra na cabeça como ele podia ser assim. O nome dele é John Stott. Há muitos livros do John Stott. John Stott não acreditava no inferno conforme a Bíblia ensina. Ele acreditava que a misericórdia de Deus iria desintegrar a alma dos ímpios e acabou. Está certo, humanamente falando, eu também gostaria do que a pessoa ficar fritando lá a eternidade. Só há um problema: isso não está escrito na palavra. Então a minha sabedoria humana não pode se contrapor à sabedoria de Deus. Deus sabe porque vai ser do jeito dele. Não sou eu que vou inventar a doutrina. Deus disse que vai ser assim, ponto final. O inferno não é para ser gostado mesmo. C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia, que foi um grande teólogo inglês, ele disse assim: o que mais me desafia a inteligência é a existência de um inferno eterno, mas eu não posso descrer no que Deus disse que existe. O ponto final está revelado e é assim que vai ser. Nós não fomos chamados para consertar as Escrituras, ela não precisa ser consertada. Nós somos chamados para quê? Para crer nas Escrituras. Nem contextualizada. Irmã, as Bíblias que estão saindo agora, das versões modernas,
chamadas versões fundamentadas no texto crítico, estão retirando pedaços que eles não encontraram nas cópias que usaram para a base das suas versões, e as Bíblias estão saindo mutiladas. Por isso é que eu me mantenho nas versões clássicas, porque as versões clássicas não foram mutiladas. Há um versículo muito precioso, agora eu não sei se é 1 João 4:8 ou 5:8, que diz: 3 são os que testificam do céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Procure isso nas versões modernas. Não vão encontrar. Não vão encontrar. Então aqui é uma dica para os irmãos do porquê que a gente se mantém nas versões tradicionais. O João Ferreira de Almeida é a nossa King James brasileira. Então é isso. Não sei se eu satisfiz a sua pergunta, irmã. Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma? Dou-lhe 2? Então, irmãos, muito obrigado pela paciência de me ouvir. E eu espero que a palavra de Deus frutifique no nosso coração para nós agradarmos a Deus da melhor maneira possível. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor Wilson.